Oi, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim contar como foi que eu descobri que eu estava grávida e que era menino. Vem comigo. Então, eu usava o anticoncepcional há 6 anos e pouquinho. E o ano era 2020, né? Quando eu decidi parar de usar o anticoncepcional. Eu usava o injetável. E aí eu que quis, porque se fosse depender do meu marido, eu engravidaria na primeira semana de casado. E aí eu lembro que terminou julho, eu tinha usado o anticoncepcional, aí passaram-se alguns dias, eu disse, não vou usar mais anticoncepcional, quero engravidar, chegou a hora de ser mãe, ter filho e tal. E aí eu já pensava na minha cabeça, meu Deus, já tô grávida. Eu já achava que eu já estava grávida, que em agosto eu já estaria grávida. E aí, porque tem mulheres que param remédio e quando é no mês seguinte já ficam grávidas, né? E eu achava que eu era uma delas. E aí você fica meio paranoia. Que você para e aí você já acha que tá grávida. Gente, é muito ruim, muito ruim, muito ruim, porque você fica paranoia mesmo. Qualquer coisa você já acha que tá grávida, enfim. E aí só pelo fato de eu parar o remédio, eu já tava achando que eu tava grávida e achava que ia engravidar em agosto. E aí eu pensava, né, poxa, eu não queria engravidar em agosto, eu queria em fevereiro, que é o aniversário dele. Mas tudo bem, é dia dos pais, né? Aí eu faço uma surpresa. E aí no dia dos pais esse vai ser o meu presente pra ele. Vê só a cabeça da menina. E aí chegou agosto, eu não engravidei. Aí chegou setembro, também não engravidei. Passou agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu não menstruei. Passei o mês todinho sem menstruar. Aí, tipo, achei estranho, mas tudo bem, né? E como eu tinha parado já de usar o anticoncepcional, eu já tava achando que eu tava grávida. Mas era só isso mesmo que eu tava vendo, né, de diferente. Até porque eu não tava sentindo nada, eu não tava sentindo enjoo, meu corpo não tinha mudado, nada, nada. Era só a ausência mesmo da menstruação. E aí, eu decidi comprar um teste de farmácia, né? Era pra menstruação chegar no começo de dezembro. Mas não chegou. E aí, na última semana de dezembro, eu decidi comprar um teste de farmácia. Aí comprei, fiz, deu negativo. Aí fiquei super chateada, fiquei com raiva, fiquei triste. E aí, porque eu já tava pensando, né? Caramba, vai chegar Natal Ano Novo, né? E aí eu já vou fazer uma surpresa pro meu marido. Era antes de Natal, quando eu tinha feito esse teste. Eu disse, vou fazer essa surpresa pra ele. Aí eu tava pensando se eu contaria em Natal ou Ano Novo, né? Tava pensando em contar em Ano Novo mesmo. E aí eu disse, vou fazer uma surpresa pra ele, né, e tal, achando que eu tava grávida. Eu fiz o teste deu negativo. E aí eu fui atrás, não satisfeita, fui atrás pra fazer um beta. Aí paguei, fui atrás, pesquisei, né, a clínica que podia fazer e tal. E eu lembro que na época foi R$ 25. Aí eu fiz o exame de sangue, tirei o sangue, na verdade, né. E aí perguntei à moça quando sairia o resultado. Aí ela disse, mas não saiu no dia. E olha que eu fiz pela manhã. Aí ela disse que eu achava que ia sair no mesmo dia. Ela falou lá as horas. E aí eu fiquei olhando e nada. Aí saiu no dia seguinte, negativo. E aí fiquei super triste e tal, né? E chateada também. Porque eu queria estar grávida e achava que estava. E eu disse pra mim mesma, não vou fazer mais nenhum teste de farmácia. Não vou fazer, só vou fazer quando o meu corpo mudar. Aí eu faço algum teste de gravidez, enfim. Mas enquanto meu corpo não mudar, não vou fazer. Porque geralmente quando a mulher engravida, né, o corpo já muda, enfim, e tal. E aí, detalhe, até então eu não tinha contado pro meu esposo que eu tinha parado o remédio. Que eu queria fazer realmente aquela surpresa. Então ninguém sabia. Literalmente ninguém, só eu e Deus. E aí passou, né, dezembro, aí eu não menstruei. Chegou janeiro, eu tive um sangramento. Mas aí eu tive esse sangramento e tive certeza que não era um aborto, né? Porque eu olhei assim, eu, caramba, por quê? Eu tenho certeza, porque eu tinha feito os testes, né, principalmente o beta, recentemente, já tinha feito exames ginecológicos e tal. Em janeiro mesmo, eu levei pro ginecologista e falei, né? Falei pra médica lá que eu tive esse sangramento e tal, expliquei pra ela, né, como foi e tal. Disse pra ela que eu tinha feito os testes, né, o de farmácia e o beta, né, eles levam em consideração o do sangue, né, que é o beta. E aí ela falou pra mim que era porque aquilo tinha acontecido, porque eu tinha usado anticoncepcional há muito tempo e tal. Tá certo, tudo bem, passou. Passou janeiro, chegou fevereiro.
E aí, eu lembro que no começo do mês, eu menstruei. Voltando o sangramento, gente, eu menstruei. Foi aquele sangramento que teve, parou, continuou menstruando e normal. E no mês seguinte veio a menstruação no começo do mês. Então, quando veio, eu disse, pronto, já era, não estou grávida, não vou ficar grávida esse mês. E aí, eu lembro que no trabalho, né? Na época eu tava trabalhando e tinha uma menina que ela sempre limpava onde a gente tava, né? Tem o pessoal da limpeza e tal. E quando ela vinha, eu senti um cheiro que me deixava chateada. Me deixava abusada. Sabe aquele cheiro que te abusa? Eu ficava, olha, vê aquela menina de novo com esse negócio. Lá vem essa menina com esse cheiro. Aí ela, ih, Tef, ela me chamava assim, ih, Tef, acho que tu tá grávida. Eu tô nada, menina. Porque eu me garanti que eu tinha menstruado, então eu tava me garantindo a menstruação, né? Não estou grávida. E aí, ela toda vez quando eu vinha limpar, eu ficava, minha gente, ficava com raiva, assim, do cheiro. Sabe? Eu ficava abusada, eu cheguei a colocar a mão assim, ó, sério mesmo. E tipo, eu nem fui associando as coisas, né? E aí, eu perguntei a ela, tu sempre usou esse produto? Ela disse, sempre usei, ele não é novo não mudei não. E eu, que estranho, né? E eu nem parei pra pensar, minha gente, enfim. E aí eu lembro que eu sou um tipo de pessoa que amo comer. Não rejeito. Quem me oferecer comida, lanche, enfim, eu não rejeito. Né? Se eu rejeitar é porque ou eu tô com vergonha, né? Alguma coisa desse tipo. Mas lá no trabalho, né, o pessoal, a gente já era família, próximos e tal, então aí é que eu não rejeitava mesmo. E eu lembro que 2 colegas meus sentaram com alguma coisa, não lembro o que era. Não sei se era fruta, não sei. Não lembro. E aí me ofereceram e eu disse, quero não, obrigada. Eu meio que tava um pouco enjoada, assim, mas bem de leve, sabe? E aí o pessoal, ih, rapaz, aí eu, em nada. Será que tu tá grávida? Não, não tô grávida não. E beleza, né? E pegava peso no trabalho e tal, aí terminou o mês, entrei de férias. Antes de entrar de férias, porque era o mês de fevereiro, era o mês do aniversário do meu esposo. E meu esposo gosta de comemorar com pessoas, né? Ele é assim. E aí a gente foi pra pizzaria comemorar o aniversário dele, lá com os nossos colegas, amigos, enfim. Foi muito bom. E foi uma correria nesse dia, né? Porque a gente tinha saído pra outro lugar. E a gente voltou, né? Aí foi direto pra pizzaria e tal. Enfim, se arrumou e foi pra pizzaria. Aí quando chegou lá, a gente comemorou e tal. E no final, né, quando o pessoal foi embora, a gente foi se despedindo do pessoal. E eu estava conversando com 2 colegas e falei, né, poxa, eu queria estar grávida, né, pra poder dar esse presente pra ele no dia de hoje, que é o aniversário dele. Poxa, como eu queria estar grávida, não sei o que e tal. Eu tô rindo e vocês vão entender por quê. E aí lá vem se aproximando o Josi, né? Josi, se você estivesse vendo se você estiver vendo esse vídeo, eu estou falando de você. E aí já vem aproximando o Josi com um olhão arregalado assim, com a cara tipo... Gente, eu não sei, parecia que tinha visto um fantasma. E ela escutou eu falando isso, né? E aí lá vem ela, eu, vem pra cá. E chamei ela, ela se aproximou perto de mim, as meninas ficaram conversando, e aí ela olhou pra mim e fez, Lani, quando eu tava vindo pra cá, no carro, eu estava orando, né, pra Deus proteger a gente e tal. E Deus me revelou, tu já grávida. Minha gente, eu dei um sorriso e disse a ela, né, eu creio e recebo, mas eu não tô sentindo nada. E eu tava tão magra, minha gente, que o vestido chega tava dançando assim em mim. Aí eu disse, eu creio e recebo, mas eu não tô sentindo nada. Aí ela ainda disse assim pra mim, pois, se tu já não estiver, tá muito perto. Minha Deus, eu tô falando isso aqui, tô me arrepio. E vocês acreditam que eu já estava grávida? Naquele dia que ela falou pra mim, eu já estava grávida. Porque depois quando eu fiz a endo, né, que tava meio no comecinho, a gente faz a endo. E ele falou, né, dos dias, eu tava grávida desde o começo de fevereiro. Todo mês, dia 3, eu completava, né, um mês, eu fechava o mês. E o aniversário do meu esposo foi dia 21. E eu já estava grávida. E o neném foi tão esperto que escondeu isso da gente e de mim, principalmente, né? Porque até então não tinha acontecido nada, assim. Eu tinha menstruado, não estava enjoada, nada. Meu corpo não tinha mudado, então tudo certo.
Minha gente, eu queria tanto fazer uma surpresa para o Paulo. No dia do aniversário dele, eu tava grávida, eu queria estar grávida no dia do aniversário dele, estava, e não consegui fazer a surpresa porque eu não sabia que estava. E aí ela contou isso pra mim, e ao invés de eu fazer um teste, né, no dia seguinte, não, porque na minha cabeça eu coloquei, eu só vou fazer um teste quando meu corpo mudar e tal. Enfim, aí no caminho pra casa eu vim conversando com meu esposo, ele começou a rir, né, porque por ele eu já estaria grávida há muito tempo. E aí, beleza, passou-se. Gente, detalhe, eu só vim contar pro meu esposo, depois eu contei pra ele, né, que eu tinha parado o remédio em fevereiro. Eu acho que quando eu contei pra ele, acho não, tenho certeza, porque quando eu contei pra ele era bem mais pra lá do dia 8. Eu já estava grávida, né, no comecinho. E eu falei pra ele, né, que eu tinha parado o remédio, que eu tava tentando engravidar e tal. E ele de início não acreditou, ficou olhando assim pra mim, ficava rindo e dizendo que era mentira e tal, não sei o quê. Aí no dia seguinte, quando eu fui pro trabalho, ele mandou mensagem pra mim: é sério que tu quer ficar grávida? Que tu quer engravidar e tal? Eu disse: sério? Eu já fui no ginecologista, já falei pra ele, já parei o remédio, já tô tomando ácido fólico que ele passou pra mim. Fui conversando com ele e ele, tipo, ele não tava acreditando que esse momento chegou. Foi muito engraçado, minha gente. Enfim. E aí, até então, ele já sabia, mas quando eu contei, eu já estava grávida. Aí, passou-se, terminou fevereiro, né? Acabou fevereiro e eu entrei de férias. Aí eu fiquei literalmente em casa, sem trabalhar. E eu lembro que assim que eu entrei de férias, cheguei em casa, né? Dormi, quando foi no dia seguinte eu já estava de férias. E eu lembro que eu estava muito cansada. Extremamente, assim... tem uma palavrinha que eu não tô lembrando agora. Mas eu tava... Meu Deus do céu. Eu já sentia isso nas minhas folgas, né? Quando eu folgava, eu passava o dia todo deitada, dormindo e tal. Sendo que eu estava mais. Tava muito cansada, sabe? Assim, sem ânimo, não queria levantar do sofá, não queria levantar da cama, não queria sair pra canto nenhum, não queria fazer nada. Olha aí, já os sinais da gravidez. E aí, esses foram os sinais, né? Aí começaram a aparecer os sinais, né? Os sintomas, bem devagarzinho. E até aí tudo bem. E eu esperando a menstruação chegar no começo do mês, né? Mas aí não chegou tipo, eu tava assim, super de boa. Eu tava pensando assim, dezembro, o mês todo, eu não menstruei. Eu vim menstruar em janeiro. Então, se esse mês não acontecer de menstruar, né? O mês todinho, enfim, mês que vem. Tava com isso na cabeça. E tava tranquila. E meu esposo ligado. Falou: então a menstruação não chegou ainda não, né? Aí eu olhei assim pra ele. Eu, ainda não, mas não tô preocupada não. E ele lá, super ligado. Eu acho que ele já tava sacando assim, eu mudando, sabe? Ele ficava olhando pra mim, pro meu corpo. Enfim, minha gente, ó, eu contando assim, mas foi muito engraçado a gente vivendo isso. Deixa eu contar pra vocês o neném. E aí, lá vem ele. E aí, beleza. E foram acontecendo os sintomas. Começaram a vir os enjoos. Eita, tá dirigindo! Vem cá, vem, mamãe. Mamãe. Ele fala assim, ó. E aí aconteceram os sintomas, os enjoos, né? Eu comecei a enjoar comida. Toda comida. Toda comida que tinha em casa. Se eu fazia comida, eu enjoava minha comida. Minha gente, foi horrível, porque eu amo comer. E você está enjoada. É horrível. Não cheguei a vomitar, mas fiquei bastante enjoada. E aí, eu lembro que Paulo chegou com um prato de estrogonofe. Eu amo estrogonofe. E ele, toma, Lani, tu tem que comer alguma coisa. Toma, Lani, tu tem que comer alguma coisa. E eu olhei, eu nem consegui olhar pra comida, de tão enjoada que eu tava. Nem consegui sentir o cheiro. Minha gente, eu tava tão enjoada, que qualquer coisa que ele me desse, eu nem conseguia olhar. E ele, tu tá muito estranha. Ele só falava isso. E eu lembro que, assim, passaram-se os dias, né? E aí teve um dia que eu acordei e passei o dia todo indo no banheiro fazer xixi. E essas coisas, minha gente, não assim, me comoviam pra tipo, vou comprar um teste de gravidez e estou grávida. Não. Porque, assim, eu não queria me decepcionar, né? Até porque, quando eu usava o anticoncepcional, já aconteceu de a menstruação atrasar, mesmo eu usando o anticoncepcional, e aí eu comprei, né? Na época, uns 2 testes de gravidez na época. E deu negativo. E o terceiro foi quando eu tinha realmente parado de usar o anticoncepcional, né? Porque eu fiquei chateada e tal. Então, assim, eu não queria fazer
porque eu não queria ver um não, né? Ver um negativo. E é isso. Mas lá no fundo, eu sabia que eu poderia estar grávida, sabe? Mas aí eu nem deixava aquilo entrar na minha cabeça. Eu, tipo, relaxei, esqueci, sei lá. Não fiquei com aquela paranoia no começo, né? Quando eu parei o anticoncepcional, eu fiquei achando que eu estava grávida. Todo mês que passava, eu já achava que eu estava grávida. E aí eu relaxei. Quando eu relaxei, realmente aconteceu de engravidar. Então é uma dica aí que eu falo pra vocês, mulheres. Relaxem, esqueçam que vocês pararam de tomar um remédio que tudo acontece. E aí, continuou o enjoo, sabe, bem forte. Graças a Deus eu não cheguei a vomitar. Já chegou aqui, mas eu não cheguei a vomitar. E todo canto que eu ia, assim, que eu saí pouco, né? Só fui pra casa da minha mãe, pra casa da minha sogra, para o médico, mas era muito enjoada. Eu lembro que eu fui acompanhar ele no médico e a gente foi. Aí chegou num determinado ponto, ele esqueceu, né, de uns papéis e a gente teve que voltar pra casa. E quando a gente voltou, ele estacionou o carro e eu fiquei lá dentro. Minha gente, quase que vomitava. O carro tava parado. Eu ainda abri a janela assim, quase que eu vomitava, juro, chegou aqui. E aí eu comecei a suar, eu vim pra cá. Eu disse, ó, não vou não. Não vou não te acompanhar não, porque eu tô passando muito mal, tô muito enjoada. Aí ele disse, agora que eu não vou te deixar sozinha mesmo. E aí, porque qualquer coisa eu te levo pro médico. Aí eu peguei um limão, cortei no meio e fui chupando o limão. E de lá eu fui pra casa de manhã, eu falei pra ela, manhã, eu não sei como eu cheguei aqui, tô muito enjoada. E manhã disse, que manhã ficou me olhando assim, e disse, isso tudo depois, né? Tudo ela contou depois. Disse que meu esposo ficava me olhando assim, tudo que eu fazia. Se eu ia comer, se eu levantava a mão assim com a colher. Qualquer coisa que eu fazia, Paulo ficava me olhando assim. E manhã, me olhando e olhando o que ele tava me olhando. Manhã disse que achou os meus seios já volumosos. Principalmente quando eu abracei ela, né? Mãe é mãe, né? Conhece os seus filhos. Mas até então eu não tava achando meu corpo que tinha mudado. E eu olhava todo dia, minha gente. E aí, eu sei que toda vez meu esposo falava, qualquer coisa que eu fizesse, se eu fazia muito xixi, se eu tava enjoada, se eu tava deitada e não queria fazer nada, tu tá muito estranha, tu tá muito estranha, tu tá muito estranha. Ele só dizia isso. No fundo, ele sabia que eu poderia estar grávida, né? E aí eu lembro que a gente foi. Sim, eu já tinha marcado ginecologista pra mim ir, né? No final do mês, levar os exames também pra ele, né? Porque eu tinha visto outra médica. E aí, eu lembro que eu tinha ginecologista, né? No final do mês de março. Dia 29, se eu não me engano. Dia 28, 29. Dia 29. E aí, a gente foi, né, pro ginecologista e eu disse assim, Paulo, para aqui na farmácia, que eu preciso comprar um remédio pra mim. Aí eu desci, ainda bem que eu desci só. Eu acho que ele já tava sacando tudo. Aí eu comprei um teste de farmácia. E aí fui, ele me deixou na clínica. Era ruim pra estacionar, então ele estacionou bem distante. E aí eu fiz o teste e subiu 2 listinhas. Quando dá negativa é só uma, positiva é 2. Sendo que a segunda, ou foi a primeira, enfim, era uma das duas. Tava bem clarinho, bem clarinho. E aí eu comecei a rir, sem parar. Eu disse, meu Deus, eu não acredito, eu tô grávida. E comecei a me deu uma crise de riso. Eu achava que eu ia chorar, ficar emocionada, mas não. Comecei a rir. E aí, beleza, organizei lá, guardei o teste e subi. Aí entrei na sala do médico e falei pra ele, né, que eu tava enjoada, que eu não tinha ainda menstruado, que tinha acontecido sangramento. Eu contei pra ele, que eu lembro que eu contei essa parte no vídeo. Eu contei pra ele e contei também pra uma médica, tá? E quando eu fui no ginecologista, que eu levei os exames preventivos e tal, foi nesse momento. Não foi antes, não, foi depois, tá? Corrige aí. E aí eu contei pra ele tudo, né? E naquele dia, minha gente, eu só tinha conseguido comer um pedaço de pão assado, metade, e uva, só. Era o que tinha entrado no meu estômago, sabe? E aí, eu contando tudo, ele falou, realmente, é possível que você possa estar grávida. Vou passar um beta pra você, porque eu tirei foto, né? Mostrei pra ele a foto do teste de farmácia, mas eles não... pelo que eu percebi dele, ele não acredita em teste de farmácia, então ele passou um beta, que era mais fidedigno. E aí, beleza, como tava perto do laboratório, eu saí da clínica, fui no laboratório, aí
falei lá, tiraram meu sangue, eu perguntei a ela, né, quanto tempo saiu o resultado. Ela falou umas 6 horas depois, um negócio assim. Mas não era certeza, então qualquer coisa, se não saísse no dia, eu podia ver o resultado no dia seguinte, né? Aquela hora que eu fiz o teste era meio de pouca, quando eu tirei o sangue, né? Meio de pouca, perto pra 1 hora. Aí tá bom. Aí voltei para a clínica, tirei o adesivo do braço e disse para o meu esposo, né? Pode vir me buscar. Ele veio me buscar e aí... meu neném. E aí a gente voltou, foi pra casa da mãe dele. Oi! A gente foi pra casa da mãe dele. Aqui, olha, meu neném, gente! Meu neném, gente! Meu nananana. Nasceu meu neném, tá grandão já, olha. Daqui a pouco faz 2 anos. A demora é só nascer. Fala com o pessoal direitinho. É. Momento fofura. Momento Kaique. Vou te apertar, menino. Toma água, mamãe te dá água. Toma água. Pausa nesse vídeo aqui. Toma. Toma. E aí, eu fui pra casa da mãe dele. Aí chegou lá, eu não queria almoçar, não queria nada. Senti cheiro de galeta, eu amo galeta. Minha gente, era um cheiro insuportável. Eu fiquei com um pano assim no quarto, ó. E aí, deixa eu lembrar, né, direitinho. E eu lembro que meu esposo teve que sair e de noite ele foi jogar bola. E eu fiquei olhando, né, de 1 hora eu entrava lá no aplicativo, né, no site pra ver se tinha saído o resultado. E não tinha saído ainda, eu entrei de 1 hora, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Quando foi 6 horas, 6 um pouquinho, eu entrei lá e tinha lá o nome. Positivo. Minha gente. Mas eu ri tanto. Me deu uma crise de riso, sendo que assim, silêncio, né? Pra ninguém escutar, porque até então ninguém sabia. Eu ri. E eu disse, meu Deus, eu não acredito, eu tô grávida. Ainda falei assim, a gente conseguiu. Minha gente, eu ria tanto, eu ria tanto. E eu ficava, né, meu Deus, e agora o que eu faço? Querendo fazer uma surpresa, porque eu ia dizer, meu filho, queria, se ele estivesse lá naquela hora, eu dizia naquela hora. E aí eu fiquei pensando o que é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer, agoniada. E, tipo, Oi! Ele chegou bastante tarde, eu querendo contar logo, aí enfim. Isso, eu soube do resultado 6 e pouca da noite. Ele chegou pra me buscar, pra gente vir pra casa, era meia-noite, meia-noite. Aí eu entrei no carro, eu lembro que a gente parou pra comprar batata frita. Amo batata frita, amo. E aí ele fez assim, você quer tem cheddar, queijo cheddar e tem calabresa, tu quer? Eu amo os dois. Sendo que eu tava tão enjoada que eu disse, não, quero não, bote pra você se você quiser. Aí ele botou. E veio recheado, eu super enjoada. E aí eu fui tirando as batatinhas de baixo pra comer, porque tava menos melada. Não tava melada, né? Aí acho que tava melada, eu dei a ele. E ele, tu tá muito estranha. Dirigindo, olhando pra ele, tá muito estranha, tá muito estranha. E aí eu fui conversando com ele, né, sobre várias coisas, né, pra entreter ele, fingindo, plena, fingindo que não tinha acontecido nada, que eu não estava grávida e tal. E aí quando a gente chegou em casa, ele foi tomar banho, né, e aí eu, como é que eu entro aqui em alguma coisa lá no computador? Aí ele olhou assim pra mim, tá muito estranho, tu vai fazer o quê? Gente, eu sou uma pessoa, entrar não, né, acessar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de usar o computador. E eu justamente fui usando aquele dia, porque eu queria imprimir o resultado, né? E aí, pra fazer a surpresa pra ele. E aí ele fez, tudo é muito estranho, o que tu tá fazendo uma hora dessa no computador? Aí eu, vai menino, vai, tá bom. Aí fingi que tinha fechado lá e fui pro quarto. Aí ele foi tomar banho, eu voltei correndo, consegui imprimir, graças a Deus. Eu tinha uma caixa aqui, aí coloquei. Eu imprimi eu acho que tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu imprimi, tipo, uma mensagem, era uma roupinha, né, no papel, uma roupinha com a mensagem. E eu imprimi, coloquei essa roupinha esse papel na caixa, coloquei o teste que eu tinha feito, fechei a caixa. Eu tenho urso de pelúcia, eu botei o urso de pelúcia sentadinho assim na cama, a caixa atrás, e botei uma bola, o urso de pelúcia abraçando a bola, e tinha assim, papai te amo na bola. E aí, quando ele saiu do banho,
ele sempre sai vestido, mas nesse dia ele decidiu não sair. Por isso que eu comecei a gravar, mas depois eu tive que ir, já era o vídeo, minha gente. E aí, gente, eu consegui achar a caixa, ó, eu ainda guardo o teste, não vai dar pra ver. Eu ainda guardo o teste, esse vídeo vai ficar bem longo. Ó, aqui a caixa, aí foi esse papel que eu imprimi, dizendo assim, papai, dentro da mamãe agora batem 2 corações apaixonados por você. Coloquei dentro da caixa, aí coloquei o teste, coloquei o exame, né, que eu tinha imprimido, fechei a caixa, aí coloquei assim, coloquei esse urso de pelúcia, uma bola, né, e aí ele olhou, minha gente, e aí ele viu que eu tinha jogado, né, todos os panos no chão, e aí ele olhou, viu, achou estranho, quando ele viu, eu tava lá. Oi, amor, vem cá! E aí ele não acreditou que... o ursinho, toma. Ele não acreditou que eu estava grávida. E ele só dizia assim, que mentira, que mentira. E eu não parava de falar, minha gente, eu não parava de ficar falando. Tu não queria um filho? Olha aí, rindo. E ele o tempo todo... É o nenê. E ele o tempo todo dizendo que era mentira, minha gente. E a gente não dormiu nesse dia praticamente, né? Era 4 horas da manhã, a gente lá acordado, olhando pro outro, falando. E ele olhava pra minha barriga. E ele olhava pro exame, olhava pro ursinho, né, pra essas coisas. E já falando de faculdade, meu Deus, o menino não tinha nem nascido. Já falando da faculdade do menino, enfim. Enfim, a gente ficou assim, né? Eu super feliz e ele feliz, mas não tava acreditando, minha gente. E aí, a gente vai pra parte 2, porque esse vídeo vai ficar muito longo.